Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 4 a 8. Esses dias nós tomamos até no outro evangelho esta passagem, mas eu quero voltar a ela, porque uma das coisas que mais atormenta as pessoas é o medo. Tem muita gente que está doente de medo. Tem muita gente que não tem um relacionamento de namoro por causa do medo. O medo de se relacionar com alguém e de ser recusado, de ser rejeitado, não é? O medo de ir lá e declarar os seus sentimentos. Então prefere negar. O medo de amar e não ser correspondida, não é? O medo de no namoro ver se repetir experiências passadas que foram tão doídas, né? Tão dolorosas, tão sofridas, e por vezes nem são experiências que você viveu, mas que você viu pessoas que você ama viverem. É o irmão, é a irmã que foi infeliz naquele namoro, sofreu tanto, gente. É a mãe que às vezes sofreu não só com o pai, mas com os outros relacionamentos que ela teve. Muita gente viu isso, não é? E esse medo pode até não impedir, mas ele estraga bastante, ele sabota o relacionamento da pessoa, porque a arrasta numa perspectiva que não é boa, não é saudável. Quanta gente está trabalhando naquilo que não gosta, porque tem medo de deixar o emprego para se lançar numa inspiração que Deus está lhe dando, até de começar um trabalho do qual ele mesmo é o promotor, o patrão, o chefe, né? Quantas pessoas estão numa empresa onde não se sentem respeitadas porque têm medo de perder o ganha-pão e por isso não vão para outras. E eu posso dizer aqui para você, olha, uma infinidade de medos que muita gente carrega. Tem gente que é praticamente escravo dentro de um relacionamento, porque tem medo de falar com a esposa, tem medo de falar com o marido. A gente até falou isso aqui esses dias. Tem medo de corrigir um filho, não é? Gente que não consegue viajar e encontrar a família, encontrar os filhos, encontrar os pais, porque tem medo de entrar num avião, ou pegar o exemplo que a Paula trouxe aqui, não é? Da frase de hoje: ainda singramos o mar, não é? Porque um cavalo cavalga, um ser humano caminha, um navio singra, né? A pessoa tem medo de entrar num navio e de acontecer uma tragédia, né? E por isso, se for necessário entrar num avião, entrar num barco para ir visitar quem ama, não vai. Tem gente que não sai de casa porque tem medo de, saindo de casa, alguém roubar, assaltar a sua casa. Tem gente que não sai de casa porque tem medo de não a casa ser invadida, tem medo da violência na rua, tem medo. Gente, o medo impede a gente de viver. Então por isso eu quis trazer de novo esta palavra aqui, para que você possa escutá-la com atenção e permitir que ela faça com você como se faz com certas feridas, que você passa o remédio com um algodãozinho, né? Com uma espátula, com uma gaze. E aí aquele remédio que repousa sobre a ferida, por vezes seca a ferida, por vezes embebe a ferida, penetra as suas fibras e ali leva a cura. Deus quer curar você por meio da sua palavra. Você confia? Então escute. Diz assim: a vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo,
e depois não podem fazer mais nada. Não tenha medo, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. A este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Por mais barato que seja aqueles passarinhos, nenhum deles é esquecido por Deus. Nenhum. Agora preste atenção. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Nós que achamos que sabemos as coisas, nós que achamos que sabemos da nossa vida, nós que achamos que sabemos a origem dos nossos temores, a gente só acha, porque de verdade a gente não sabe. Eu e você não sabemos de verdade de onde provém a maioria dos nossos medos. Alguns você pode até saber, mas poucos, viu? Que de repente você viveu um trauma aí imenso, e aí você sabe que o medo que se desenvolveu foi a partir daquele trauma. Se não curar o trauma, você vai ter que carregar esse medo pro resto da sua vida. Mas a maioria dos nossos medos nós não sabemos, porque nós os temos. Não é raro alguém chegar pra gente e até no meio de um desabafo, no meio de uma briga, dizer: por que que você é assim? É que a gente não ouve. Mas se a gente ouvisse, a gente também se perguntaria. Ouviria essa pergunta com mais honestidade e se perguntaria: por que, meu Deus, que eu sou assim? E quando a gente se faz essa pergunta, quase que instintivamente, a gente começa a oferecer desculpas, mas não a razão pela qual a gente é. O que são as desculpas? Eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe se separaram quando eu ainda era muito novo, e eu fui obrigado a passar por dificuldades que eu não deveria ter passado. Eu sou assim porque lá em casa todo mundo é bonitinho, eu nasci feio. Então, eu carrego essa marca, eu carrego esse trauma. Eu sou assim porque na minha vida eu fui me acostumando a ver as coisas acontecerem para todos, mas para mim não. Isso tudo são desculpas, gente, porque pessoas passaram por situações piores do que as que a gente passou e deu resposta diferente. Tem muitas pessoas que passaram por situações semelhantes a que eu passo, a que você passa, só que ainda piores, semelhante, mas pior do que a gente passa. E no entanto a pessoa não respondeu da mesma maneira. Então, na verdade, o que a gente acha que é justificativa não é justificativa, são desculpas. E desculpas não curam as nossas feridas, e desculpas não curam os nossos medos. Quem é que sabe de verdade a raiz dos nossos medos? Aquele mesmo que está dizendo para nós que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E quer ver como é que você não sabe as coisas sobre a sua vida e eu não sei sobre a minha? Você seria capaz de dizer quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Nem quem é careca consegue. Ninguém. Porque mesmo um careca, ele não é careca absoluto. Tem sempre um fiapo, um fiozinho, né? Que escapa ali. E aí quando você resolve contar, você vê que mesmo careca, tem muita coisa ali. Você não consegue dizer quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mas Deus está te dizendo que o que você não sabe, Ele sabe.
E Ele que sabe de todas as coisas está te dizendo: não tenhais medo. Não tenhais medo. Eu não sei como é que essa situação vai virar, Márcio. Eu só sei que ela está escapando ao meu controle. Eu não sei como que isso vai se dar daqui para frente. Você não sabe. Mas aquele que sabe está lhe dizendo: não tenhais medo. Eu gosto muito de ler, sabe? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, se eu tiver a oportunidade de ficar à toa sem fazer nada e aprender alguma coisa, eu prefiro aprender alguma coisa. E sempre que tem alguém conversando sobre algum assunto diferente, que não é a vida alheia, né, eu gosto de ouvir. Porque, de verdade, eu fui tomando, no decorrer da minha vida, eu fui tomando repulsa de fofoca. Tenho repulsa. E criou-se dentro de mim um dispositivo que já aciona imediatamente. Que quando alguém começa a vir e ficar falando dos outros para mim, já começa a me dar um negócio ruim aqui dentro, sabe? Então, não sendo da vida alheia, eu estou vendo as pessoas conversarem sobre algo diferente, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Se me der liberdade, eu entro na conversa, eu pergunto, não é? Porque mesmo que seja algo que você acha que você nunca vai usar na sua vida, conhecimento sempre agrega, sempre soma e sempre vai te ajudar. Sabe? A gente que é ser humano, Deus nos capacitou com muitas habilidades. Ninguém tem uma habilidade só, gente. A gente não é inseto que tem uma habilidade só. Inseto que consegue fazer só uma coisa. Não é? Você pega um insetinho, você pega uma formiga, o que a formiga faz? Ela vai de manhã cedo, ela vai lá, acha a comida, acha as folhinhas, não é? Tem gente que acha que as formigas são vegetarianas, elas não são, elas cortam aquelas folhinhas, elas levam lá para dentro do formigueiro para mofar, para dar lá um vermezinho, não é? Um fungo que elas comem, não é? Então, de manhã cedo a formiga ela vai buscar lá o que ela precisa levar para dentro do formigueiro, colocar ali, pega os insetos também, pega o alimento também, mas pega o que vai gerar alimento para ela também. Depois que ela cumpre essa tarefa, ela repete dia após dia até que chega o fim dos dias dela e ela morreu fazendo a mesma coisa. Você não é formiga, você não é um inseto. E nem é um animal irracional. Nós devemos ter amor a todos os animais. Temos que ter cuidado com o mundo, né? Porque é a casa que Deus nos deu e a gente tem condições de destruir esse mundo e muitas vezes destrói. Então tem que ter cuidado? Tem que ter. E como é que a gente tem cuidado? Amando a natureza, amando a flora, mas amando também a fauna, não é? Mas não é porque você ama as árvores e você ama os animais que você vai qualificá-los na mesma condição de uma pessoa humana. É muito diferente. É muito diferente um ser humano de um animal irracional. E um ser humano tem muitas habilidades, tem liberdade, tem vontade, tem inteligência. Mas os animais também têm instinto. E você tem instinto, mas você também tem vontade. E muitas vezes você usa a sua vontade para fazer o contrário do que o seu instinto está mandando. O animal não faz isso não. Às vezes o seu instinto diz, mata aquela pessoa. Mas a sua vontade diz, eu não posso, eu não devo, não é certo. Um instinto diz para um animal, mata aquela pessoa. Ele vai lá e mata. Então não compare, tá certo? Você não se tornou na vida uma pessoa capaz de uma coisa só. Quanto talento você tem, por que não desenvolve? Olha, eu conheço muita gente que estaria numa condição financeira diferente se tivesse desenvolvido outras habilidades. Eu tenho tocado um pouco nesse assunto porque
Porque quando a gente se aproxima de uma realidade, a gente vai se compadecendo, a gente vai conhecendo, e aí a gente vai falando. Eu resolvi esses dias propor para as pessoas que partilhassem ali no Instagram o que na sua vida estava em desequilíbrio, não é? Uma área da sua vida que perdeu-se o controle. Foram milhares de pessoas partilhando, milhares. Mas essas milhares de pessoas, 90% delas apontou praticamente 5 situações apenas. Área de descontrole, área emocional, pensamentos intrusivos, relacionamentos familiares, matrimônio e, no topo de tudo, descontrole financeiro. Descontrole financeiro. E aí eu partilhando, né? Coloquei lá, depois se você quiser, vá lá, porque as dicas que estão lá, elas são suficientes para tirar uma pessoa do buraco, se ela fizer o que está lá, não é? @marcio.mendescn. Depois você dá uma olhadinha lá. Qual é o Instagram? @marcio.mendescn. E quando eu fui partilhando, eu fui vendo que muitas pessoas respondiam como se elas não fossem capazes de ter um segundo trabalho, uma segunda ocupação que pudesse gerar para si uma outra fonte de renda. Você fica refém de uma única coisa que você faz, isso é maldade com você mesmo. Aprende outra coisa, meu filho. Entende? Aprende a cozinhar. Você já tem um talentozinho para cozinhar, aprende a cozinhar. Aperfeiçoa aquele prato gostoso que você já sabe fazer. Mas a única coisa que eu sei fazer é um bolo de milho. Ou então você já ganhou um fã. E sabe aquele bolo de milho molhadinho? Na minha opinião, aquele é que é o top, não é? Só que em vez de você fazer um bolo de milho, seja a pessoa que faz o melhor bolo de milho desse mundo. E você não só vai sair das suas dívidas, como você vai ganhar dinheiro e vai ficar rico. Se você souber administrar os seus pequenos investimentos, que às vezes vai começar dentro da sua casa, com o bolinho de milho que você faz, não é? Quanta gente que conseguiu pagar as suas primeiras dívidas ou sair de uma situação de quase fome, vendendo picolé, vendendo geladinho. Não é possível. Se você tem saúde, a quantidade de gente que eu vejo procurando pessoas que trabalhem com faxina para limpar uma casa, mas está nivelando muito por baixo. Nivelando por baixo, existem pessoas que estão na área da faxina que ganham mais do que um médico que está começando. Você sabia disso? Então, se a questão é você sobreviver, é você ganhar o seu dinheirinho, é você pagar as suas dívidas, você precisa se abrir para aprender coisas novas. E hoje ficou fácil, porque com o evento da internet, você aprende sem sair de casa, como você consegue trabalhar sem sair de casa. E por que você está falando disso? Porque quando você tem possibilidades, você começa a perder certos medos, como por exemplo o medo de passar fome, o medo de não dar conta dos seus compromissos financeiros. E você vai aprendendo coisas como eu aprendo todos os dias e que me fazem muito bem. E o que foi que eu aprendi nessas coisas que eu fui vendo? Uma que me deixou impressionado. Eu tive acesso a uma pesquisa, gente, que ela me deixou de boca aberta. Nos Estados Unidos eles fizeram uns estudos que chegaram à seguinte constatação. Eles comprovaram que dentre as coisas que nos preocupam na vida, essa foi uma estatística que muito me impressionou. Escuta isso. As coisas que mais nos preocupam na vida. Você tem preocupação? Então é para você. 87%, quase 90% das coisas que me preocupam e que preocupam você nunca vão acontecer. 87% das suas preocupações
Para você entender o que é 87%, se você jogar 100 caroços de feijão em cima de uma mesa e cada um deles for uma preocupação, 87 daqueles grãos de preocupação nunca se realizarão, nunca. Estão só na sua cabeça. Olha quanta coisa inútil que nunca vai acontecer e que está bloqueando a sua vida, bloqueando, porque com medo você não consegue criar, com medo você não consegue se reinventar, com medo você não tem forças de ir adiante, porque o medo rouba as forças da gente. 87%. E os outros 13%? 7% desses outros 13 acontecem de fato. Então, 87 nunca vai acontecer, 7 vai acontecer, e 6% podem ter o resultado influenciado por nós. Os outros 7% não. Então, veja, nós estamos falando aqui de 94% de coisas que não dependem da gente para nada. Porque primeiro não vão acontecer, e se acontecer, não tem nada que você possa fazer para evitar. E se não tem o que você possa fazer para evitar, para que você vai ficar preocupado? Estamos falando de 94%. Apenas 6% podem ter o resultado influenciado por nós. Isso significa que a maioria das coisas que nos preocupam nunca acontecem. E que nós temos pouco ou nenhum controle sobre as poucas coisas que de fato acontecem. Tá, e daí? Qual é a conclusão? A conclusão é que não vale a pena você se preocupar. Não vale a pena nós nos preocuparmos com as coisas das quais nós temos medo. Pare de se atormentar com esses medos. Pare de ficar se afligindo. Ao contrário, enfrente o medo, considerando que o seu medo é uma angústia, é um sentimento, é uma reação a essa atitude de você pensar sobre as consequências daquelas coisas que você não quer que aconteça. Então veja, tem coisas que você não quer que aconteça, você fica pensando nelas. Ao pensar nessas coisas que você não quer que aconteça, o seu corpo reage. Isso gera uma angústia dentro de você. Enfrente o medo sabendo que é só uma reação. Vá em frente. Obedeça o que diz a palavra de Deus. Coragem, não tenhais medo. E há uma passagem no livro de Jó, se você quiser anotar para depois você ver, mas vê depois, não procura agora não, tá bom? Está em Jó, lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Eu digo para você, por isso que você não precisa buscar. Jó faz um desabafo, e no desabafo que Jó faz, ele diz o seguinte: todos os meus temores se realizam. Todos os meus medos se realizam. Todos os meus temores se realizam. E aquilo que me dá medo vem me atingir. Olha que coisa terrível, mas que eu e você já fizemos a experiência e tivemos essa mesma impressão. Os meus temores se realizam e aquilo que eu tenho medo vem me atingir, vem me alcançar. E aí Jó diz qual é a consequência. Qual é a consequência de você ter essa percepção, essa sensação? Jó fala assim, olha, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, eu só tenho agitação. O que acontece com uma pessoa que vive guiada pelo medo, dominada pelo medo? Não tenho paz, não tenho descanso, eu não repouso, eu só tenho agitação. O medo nos faz ter a sensação de que tudo aquilo que nos apavora vem nos atingir. Ele cria em nós essa sensação, mas mais ainda, em razão do medo, muitas vezes nós caminhamos ao encontro dos nossos temores. Eu lembro, quando eu era criança, que meu pai ele era muito
levado, né? Muito brincalhão, sabe? Mas ele gostava assim de colocar as pessoas em situações diferentes. E eu lembro que a minha mãe, ela casou sem saber andar de bicicleta. E quando ela começou a aprender, ela tinha muito medo de cair. E uma pessoa adulta aprendendo a andar de bicicleta é difícil, gente. Era muito difícil. Mas meu pai não ajudava, não. Meu pai, ele fazia o exercício contrário. E eu lembro, era muito engraçado. Era numa das ruas lá do setor Pessoa, né? A gente morava lá no conjunto 28 do setor Pessoa. Aí o papai, aí era a rua, né? Não era muito larga. Minha mãe estava vindo lá do final da rua, tentando se equilibrar com a bicicleta. Ele pegava um pedregulho bem grande, levantava e dizia assim: ó, filha, que ele chamava de filha, aqui ó, e colocava o pedregulho no meio da rua. Não importa onde ele colocasse, a minha mãe não conseguia desviar. Ela ia com a bicicleta em cima, passava por cima, desequilibrava e caía. Não tinha erro. Aí ela passava para lá, ele mudava o pedregulho de lugar, não importava onde pusesse. Ela ia em cima do pedregulho, se desequilibrava e caía. Por quê? Porque a gente vai na direção que a gente mira. E quando os nossos olhos estão fixos naquilo que oferece um perigo para nós, quando os nossos olhos estão fixos no objeto do nosso medo, é na direção dele que a gente caminha. Aí a gente diz: o que eu tenho medo vem me atingir. Ou será que é você que caminha na direção daquilo que você tem medo? Que às vezes, fugindo de um perigo, você corre exatamente para os braços desse perigo. O que você acha melhor? Dar ouvidos ao seu medo? Ou dar ouvidos àquele que é o seu Deus, que te ama, que quer o seu bem, e nesta manhã está lhe dizendo: não dê atenção ao seu medo, não tenhais medo, porque paralisados pelo medo, nós nada podemos fazer para impedir que essas coisas se tornem realidade. Se você trava, nem esses 6% que você consegue influenciar, você influencia, você não dá conta, porque você está congelado. E Jó descreve as consequências: não tenho paz, nem descanso, nem repouso. O que eu tenho? Só agitação. Qual é o resultado do seu medo? O seu medo não vai te dar paz, não vai te dar descanso. Com medo você não se previne de nada. O seu medo não é seu amigo. O seu medo não te protege, meu amigo. Seu medo rouba, inclusive, a sua possibilidade de repouso. O que o seu medo te dá? Só agitação. E essa agitação adoece. Porque ela é, primeiro de tudo, uma agitação interior. Ou, se você prefere outra palavra, o medo perturba. Tem pessoas que estão doentes de perturbação por causa dos seus medos. Mas a maior parte dos seus temores jamais vai se concretizar. A maior parte. Então os seus medos nada mais são do que algo falso que aparenta ser real. Tem gente que terminou o matrimônio pelo medo de ser traída. O medo era tão grande que antes que aconteça o que eu tenho medo, eu termino com essa pessoa. Não é? Algo que não estava acontecendo, às vezes o outro não estava envolvido com ninguém, mas não conseguia viver porque o medo não deixava que o cônjuge permitisse que o outro respirasse. Com quem que você está falando? Onde é que você está indo? Por que você atrasou? Com quem que você estava? Você estava realmente fazendo o que você me falou que você ia fazer? É um desespero, um desespero. E aí você vai ver grande parte é só fantasia. Algo que parecia ser real, mas não era. Era falso. Era uma miragem. Então não fique pensando naquilo que você não deseja que aconteça. Porque ou você atrai isso para você, ou você caminha na direção disso. Na direção do que eu caminho, Márcio? Você caminha na direção daquilo que enche os seus pensamentos. Tem gente que está
tão determinado a deixar um pecado que só pensa naquele pecado. E de tanto você pensar naquele pecado, você caminha para aquele pecado. Faz o propósito de largar essa porcaria desse pecado e para de pensar nele. Se eu não vou pensar nele, eu vou pensar no quê? Pense em Deus, pense na palavra de Deus, pense nos pensamentos de Deus. Se ocupe com outra coisa, se ocupe com algo que faça bem para você. Porque quando toda hora você só pensa na possibilidade que você vai cometer aquele erro de novo, do que você está se enchendo? É desta coisa. Então não fique pensando naquilo que você não deseja que aconteça. Pense apenas naquilo que você quer que aconteça. Então, em vez de você pensar no não, pensa no sim. Em vez de pensar no que é negativo, pensa no que é positivo. Em vez de você pensar naquilo que você tem que deixar, pensa no que você quer conquistar. Por que as pessoas pensam naquilo que querem deixar e não pensam naquilo que querem conquistar? Porque a maioria não sabe o que quer. Então, quando você não sabe o que quer, você fica se ocupando só daquilo que você não quer. Não, amigo, ache uma coisa que você quer de verdade, ponha isso na sua cabeça, ponha isso como objeto das suas orações, independente do resultado final, se você vai conseguir ou não. Ponha isso como a sua meta. É isso que eu quero e é isso que eu vou buscar. Porque normalmente a gente alcança aquilo que a gente mira. O que é que você está mirando? Onde é que os seus olhos estão postos? Quem passa o dia olhando para os seus medos, quem passa o dia cultivando medo nos seus pensamentos, cultivando temores dentro da sua cabeça e dentro do seu coração, entra neles de cheio, mergulha nos medos. Você concorda? Você confirma que é isso mesmo? Que você já passou por isso ou está passando por isso? Então vamos ver o que a gente precisa fazer para sair? Quem assume uma atitude de entusiasmo, se entusiasme, tenha ânimo, tenha alegria. Quem se motiva e pensa no melhor, alcança o melhor. Aí você não será atingido pelos seus medos. Você vai ver que a vida conspira em favor dos seus bons projetos, porque é o que você traz dentro de você. E Jesus diz: não tenha medo dos poderes humanos que só podem matar o corpo. Um bandido, um assassino pode matar seu corpo. Um inimigo pode matar seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Não tenha medo dos poderes humanos que só podem matar o seu corpo. Antes, cuidai do que pode matar a alma e temei a Deus. Esse medo está matando você. Essas coisas ruins estão matando você. Por quê? Porque em vez da gente se ocupar de Deus, a gente está se ocupando dessas coisas. Temer a Deus é abrir espaço para Deus, é deixar Deus passar. E aí termina aqui a palavra dizendo: o passarinho não é esquecido. Por que Deus esqueceria de você? Se o passarinho não é esquecido, os seus cabelos estão contados. Não tenha medo, porque você vale muito mais do que um passarinho. Não tenha medo de mostrar isso para você mesmo, mas mostrar isso para as outras pessoas, de mostrar que você acredita nesta palavra, que você acredita que Deus cuida de você, de que a sua vida está amparada pela divina providência, porque ela está. A vida é maravilhosa quando ela é vivida sem medo. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: eu não temerei. Eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. Pois o Senhor está comigo. Eu não temerei. Eu não temerei. Porque é isso que me diz o Senhor. Porque é isso que me diz o Senhor. Nós vamos orar pedindo ao Senhor esta coragem, não é? Mas você precisa entender que coragem é resistir ao medo. Tá certo? Coragem é resistência ao medo. Coragem é você dominar o seu medo, não é ausência de medo. Você tem medo? Também tem. Mas eu preciso dominar sobre ele. Eu preciso, como diz aqui, resistir a esse medo. E seguir na direção do que Deus me inspira, e não daquilo que o medo sussurra para mim. Senhor, dá-me esta graça hoje. Dá-me esta coragem.
Me dá a graça de viver esta palavra, de não me deixar dominar pelo medo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos fala nesta manhã com tanta propriedade. Glórias e louvores a Ti, Senhor.